Diz assim o Evangelho: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. João 14,6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu e o Pai somos um. Existe um só Deus, existe um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Batismo do arrependimento, de crer que Jesus Cristo é o unigênito, Filho de Deus, o primogênito de toda a criação. Antes que o mundo fosse formado, eu sou. Fora de mim não existe outro Deus. Não existe. O apóstolo João escreveu assim na sua carta no capítulo 2: filhinhos, não pequeis. Se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Hoje ele se apresenta como nosso advogado, mas vai chegar o dia em que esse advogado estará sentado no trono. O apóstolo Paulo escreveu assim: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus. É óbvio. Qualquer analfabeto sabe disso. Se está falando que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus. Tudo foi feito por Ele, escreveu o apóstolo Paulo. Tudo foi feito por Ele. Nada foi feito sem Ele. Ele diz mais, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Aí a Bíblia diz assim: vós sois as minhas testemunhas. Testemunha. Eu tenho que ser testemunha de algo que eu vi. Eu não posso ser testemunha de um crime que eu não vi. Diante do juiz tem o advogado, tem as testemunhas, tem o promotor que vai te acusar. Glória a Deus. Então, todos terão que comparecer perante Deus para acertar as contas com o juiz no dia do juízo. Aquele que vai estar sentado no trono é o mesmo que foi crucificado por amor de toda a humanidade. O próprio Deus veio aqui. Por isso que eu sou testemunha de Jesus, porque Jesus eu vi. A Bíblia diz que Deus, nunca ninguém viu a Deus. Nunca. Nenhum homem jamais viu a Deus. Mas quando lá em João 14 os discípulos chegam para Jesus e falam: então mostra-nos o Pai, queremos ver o Pai.
Aí Jesus fala assim: mas Felipe, eu estou convosco há tanto tempo e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, ele vê o Pai que me enviou. É a única maneira de você ver Deus, é na pessoa de Jesus Cristo. Em Hebreus 13:8 está escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo. Ele não é um Deus menor. Não existe essa história de Jesus ser um Deus menor. Não. Ele leva o título na sua colcha. Quando ele voltar montado num cavalo branco, vai estar escrito assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso, mencionado nas Escrituras. Quando ele ressuscitou, ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por quê? Porque ele venceu a morte. Ele foi o único. Maomé morreu, está enterrado. Maria morreu, está enterrada. O apóstolo Pedro morreu, está enterrado. O Buda morreu, está enterrado. Os papas morrem, está tudo enterrado. Ele não. Ele saiu da sepultura sozinho. Ele falou assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo, porque eu tenho o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Os céus, na terra, tudo está sob o controle dele. A Bíblia diz que se o mundo soubesse quem Jesus Cristo é, os príncipes deste mundo nunca o teriam crucificado, nunca. Mas Jesus, ele deu testemunho de que este mundo odeia ele. Este mundo odeia Jesus. Este mundo não é amigo dele. Pelo contrário, este mundo aqui é inimigo de Deus. Por isso que João escreve: todo aquele que for amigo de Deus, ele se constitui amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. E você sabe o que é mundo? Mundo é religião. Esse mundo aqui está empesteado de religião. Cada um escolhe a que te agrada. O apóstolo Paulo escreveu assim: no final dos tempos, amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos. Estão procurando coisas para ouvir, mas segundo os seus desejos, e não estão escutando a verdade de Deus. Só tem uma mensagem, a qual o homem pode ser salvo. Em Mateus 23:33, Jesus perguntou para aqueles líderes religiosos, ele fala assim: serpentes, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da condenação do inferno? O que a sua religião me responde? Que inferno não existe? O que a sua religião responde para Jesus? Que você vai para purgatório? O que a sua religião responde para Jesus? Que você vai reencarnar em outro corpo? É impossível. Em Hebreus 9:27 está escrito assim: está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois da morte, não tem missa de sétimo dia. Depois da morte, não existe reencarnação. Depois da morte, não adianta rezar terço.
Não adianta mais nada. A Bíblia é muito clara. É que o diabo que os enganava, fala em Apocalipse 20. Mas sabe por que o diabo tem tanto poder para enganar? Porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: que Deus enviou um espírito do erro. Só se for seu pai, filho. Cedo eu não tenho nada com ele, filho. Mas converteu. Respeita a palavra de Deus, que é bom. Vai ter vida longa se respeitar. Hipócrita. Não sabe discernir a verdade da mentira. O problema dessa geração é essa. Não sabe discernir entre o bem e o mal. Por isso que estão aí dando cabeçada para todo lugar que anda. Não tem visão espiritual. Não tem o Espírito Santo para ensinar. Andam como cegos, sendo empurrados pelo abismo. Não param para escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Tudo quanto está escrito neste livro foi escrito para aviso nosso. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Acontece que esse mundo aqui está empesteado de bode. É só bode dando cabeçada. Eu tenho minha religião. E dá cabeçada. Dá coice. Eu já acredito em Deus. Dá coice. Qual Deus? A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse mundo. É esse Deus aí que o mundo quer. O diabo, Deus do futebol. O diabo, o Deus da cachaça. O diabo, o Deus da maconha. O Deus da cocaína. O Deus do Neymar. Sabe que é o Deus desse mundo? Filho? O Deus da Anitta. O Deus do Bolsonaro. Sabe que é o Deus que o mundo gosta? O diabo. O Deus das religiões que negam o sangue de Jesus, que negam a divindade de Cristo. Quem nega o Filho, nega o Pai. Felipe, estou tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem. O mundo não o conheceu. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Há caminho para o homem que parece direito, mas o fim é a morte. Se morrer hoje, você sabe para onde você está indo? Sabe por que você não tem certeza? Porque você não tem o nome escrito no livro da vida. Simplesmente por isso. Porque se você tivesse o Espírito Santo, o teu nome estava escrito no livro da vida. E você sabe para onde vai. Jesus falou: quem anda na luz, ele sabe para onde vai. E a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, escreveu o salmista no Salmo 119. E luz para o meu caminho, no versículo 105. Então quem tem a verdade, ele sabe para onde está indo. Mas a religião não revela essa verdade. Em Mateus 11, 25, Jesus falou assim: Pai, graças eu te dou, ocultaste estas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelastes aos pequeninos, porque assim te aprouve. Sabe como que estão querendo conhecer Deus? Estudando. Mas o apóstolo Paulo falou assim: eles estudam, e lê livro, e lê livro, e lê livro, e estuda a vida inteira. Mas o apóstolo Paulo escreveu: mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. É só os pequeninos que Deus se manifesta. É só com os pequeninos que Deus fala. Deus não fala com soberbo. O apóstolo Paulo escreveu assim: aquele que não aceita esta palavra, ele é soberbo, ele não sabe nada, ele delira,
acerca das questões contenda de palavra, inveja, porfia. Coitado do homem religioso, ele está indo para o inferno e ele não sabe disso. Coitado daqueles que confiam em sua própria inteligência. A Bíblia é uma revelação do Espírito Santo. Isso aqui é um presente de Deus, é uma revelação. Isso aqui não é um livro que você estuda, é um livro que Deus revela.